Olá, e Michele Chicralo, quanto tempo! Saudade! Um monte de gente aqui conhecida. Oi, é minha mestre. Tudo bom? Isso. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente vai conversando um pouquinho enquanto isso. Júlia, gente, muito legal estar aqui com vocês de novo. Hoje vou abordar um tema de dúvidas, né? Frequentes na nutrição, na prescrição e nutrição esportiva. Tomara que a gente consiga esclarecer algumas coisas. E minha prima, oi Adri! Legal, gente, feliz de vocês estarem aqui comigo. Depois, quem quiser fazer perguntas, quem quiser interagir, tá ótimo, vou adorar. Muito bem, muito bom. Brunão, ótimo, muito bom. Fico feliz com a participação de vocês. Oi, todo mundo. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só introduzir um pouquinho o tema com vocês. Eu, quando pensei em falar um pouquinho, né, sobre dúvidas frequentes em nutrição esportiva, na prescrição em nutrição esportiva, eu já trabalho com esportiva há muitos anos, e antes de começar a dar aula, né, em faculdade e tal, eu já trabalhava também clinicando, atendendo. Isso é um percurso longo, né, da minha vida. E eu percebo, assim, muitas dúvidas, né, hoje com os meus alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, dúvidas que eu também tive, né, e que muitas eu ainda tenho, porque a gente não, constantemente a gente tem dúvidas e vai, então, esclarecendo e tentando melhorar o conhecimento e ganhando experiências novas, né. Mas depois que eu determinei esse tema aqui, fiz até propaganda, foi ontem que a gente fechou esse tema, que chegou à conclusão de fazer essa live. Eu percebi depois que essas dúvidas, elas não são frequentes apenas em nutrição esportiva, não. Na verdade, elas são dúvidas que a gente tem normalmente na prescrição em nutrição. Então, acho que vai ser esclarecedora tanto para quem prescreve em nutrição esportiva, como para prescrição em geral, né? Então, o que eu pretendo falar com vocês hoje aqui? Eu pretendo abordar 4 temas, não sei se vai dar tempo, porque eu falo pra caramba, então não sei se eu vou conseguir dar conta desses 4 temas nessa horinha que a gente tem. Primeiro, a gente vai abordar em relação a prescrições qualitativas versus prescrições quantitativas, né? Nossa formação é muito em cima de prescrições quantitativas. A gente, desde o primeiro período da faculdade, já aprende a fazer um monte de cálculo, né? Logo no comecinho, em relação à taxa metabólica basal, enfim, necessidade energética, isso vai logo no comecinho da faculdade, tudo muito calculado. Então, e hoje a gente tem, assim, uma abordagem por muitos nutricionistas, uma abordagem mais qualitativa. Então, eu vou colocar meu ponto de vista em relação a isso e a gente pode discutir um pouquinho. Outra questão é se a prescrição, ela deve ser feita, se é melhor ou pior, que ela seja feita por alimentos especificamente, de jejum, leite integral, leite desnatado, granola, se vai ser em alimentos ou por grupos de alimentos, grupo de cereais, grupo de leite derivados. Então, essa é uma outra questão também que eu pretendo discutir com vocês. Um terceiro item seria, eu preciso ter um programa efetivamente comercial para programar os meus planos alimentares, para fazer os cálculos nutricionais. Eu preciso de um programa, comprar um programa ou usar um programa online grátis, ou eu posso fazer do meu jeito, como eu aprendi na faculdade, usando um programinha mais simples e que eu mesma desenvolvi. Terceiro item. E o quarto item, não menos importante, vamos ver se a gente consegue chegar nele hoje, é o seguinte: será que eu vou ser um nutricionista melhor se eu prescrever, se eu entregar a minha prescrição na hora da minha consulta? Que também isso também sendo muito falado, né? Então, assim, eu queria abordar esses 4 pontos, porque não existe aqui o certo e o errado, gente. Existe o ponto de vista, existe a experiência de cada um faz do seu jeitinho. Eu acho que a base de tudo é a gente querer fazer bem feito, né? Que aí sai ganhando. Mas aí, abordando um pouquinho o primeiro item que eu falei com vocês, que seria em relação a qualidade e quantidade. Então, partindo do princípio que a gente já tenha avaliado aquele indivíduo, né? Então, já avaliei aquele indivíduo. Depois a gente vai falar um pouquinho da importância dessa avaliação, mas vamos considerar que ele já tenha sido avaliado. Estou muito feliz com um monte de gente aqui falando comigo, dando tchauzinho. Fico muito feliz mesmo, gente. Muito legal. Então, aí você já avaliou essa pessoa
E você então vai agora prescrever, tá? A gente não vai chamar de dieta, a gente vai chamar de plano alimentar, porque a dieta tem uma cara muito de restrição, né? Então vamos lá, então, vamos preparar o nosso plano alimentar. Se eu pretendo fazer um plano alimentar quantitativo, então eu preciso fazer contas, né? Qual é a conta que primeiro vem na nossa cabeça? Então eu preciso calcular a necessidade energética dessa pessoa. Eu preciso calcular o gasto energético total desta pessoa. Os principais componentes do gasto energético total são a taxa metabólica basal e a atividade física, são os principais componentes. Se a pessoa for fisicamente ativa, um atleta, é claro que a atividade física vai ser um componente bem importante. Mas se não for, a taxa metabólica é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente pensa em fazer quando é quantitativa é calcular, então, a necessidade energética. Então, a gente parte frequentemente da taxa metabólica basal. Nós temos algumas equações para isso, como, por exemplo, a equação de Harris-Benedict, que a gente aprende também lá no início da faculdade. Tem equações do Henry, da FAO, 2004. E essas equações a gente vai então, tem outras, tá, gente? Existem várias. A gente vai então enxertar as variáveis exigidas, né, na equação. Por exemplo, do Harris-Benedict precisa do peso do indivíduo, a idade, a estatura. Outras a gente coloca só o peso, algumas a gente coloca somente a massa magra. Então, considerando lá as variáveis exigidas em cada fórmula dessa, preditiva, a gente então chega no valor de taxa metabólica basal. Mas será que se a gente pegar o mesmo cliente e usar diferentes fórmulas, a gente vai chegar ao mesmo valor de taxa metabólica basal? Muito frequentemente não. Semelhantes? Às vezes não. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque são fórmulas preditivas e essas fórmulas, elas não são desenvolvidas para a nossa população específica, para aquela população que você está atendendo, para aquele indivíduo pertencente a uma população que você está atendendo. Então, elas são fórmulas de populações específicas que acabam sendo utilizadas de forma universal, né? E aí, pode acontecer isso, e frequentemente acontece, de valores divergentes quando a gente faz para o mesmo indivíduo, mesmo peso, mesma altura, homem, mulher e tal, e coloca lá, faz o cálculo e dá diferente. Aí fica uma interrogação, né? Afinal de contas, qual é a taxa metabólica dessa pessoa? Para a partir daí, então, eu chegar a um gasto energético total, a uma necessidade energética. Mas muito bem, o ideal seria se nós usássemos o método calorimetria indireta. Por quê? Porque o método calorimetria indireta é um método que vai medir a taxa metabólica basal. Mas se a pessoa precisa estar num ambiente de laboratório, né, tem que estar em jejum de várias horas, tem que estar em estado de vigília, isso não é a nossa realidade. A gente não tem esse ambiente no nosso consultório para medirmos, né, fazermos essa avaliação medida, né? Isso aí poderia ser feito em atletas, em algumas situações específicas, a gente pode ter acesso, temos acesso a isso, mas não no nosso dia a dia de consultório. Então, gente, nós não podemos utilizar o método calorimetria indireta, vamos usar as nossas fórmulas preditivas. Já vimos que se a gente fizer várias fórmulas à mesma pessoa, a taxa metabólica basal tende a estar diferente. E caramba, e agora? Bom, estudos de validação, o que é isso? São os estudos que vão avaliar várias pessoas com diferentes fórmulas. A gente tem vários estudos fazendo isso. Uma fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas, enfim, vão realizar os cálculos de taxa metabólica basal daqueles de determinado grupo de indivíduos e vão também medir a taxa metabólica basal dessas mesmas pessoas via calorimetria indireta. E depois vão ver a correlação. Será que foi, né, parecido o resultado final? Alguns estudos apontam, inclusive a maioria deles, que essas fórmulas tendem a superestimar a taxa metabólica basal. Mas é o que nós temos. Não é por isso que a gente vai pegar, rasgar e jogar fora, gente. Né? É o que nós temos. Elas nos norteiam. Elas norteiam o nosso atendimento. Então, qual é a minha sugestão? Bom, primeiro, quem tem pouca experiência, faça essa experiência de utilizar várias fórmulas consigo próprio. Faz com você mesmo, né? E aí, você vai ver que tem diferenças. Beleza. Não se desespere com isso. Bom, vamos ler sobre isso. A gente vai ler que tem estudos, inclusive nacionais, mostrando que para a nossa população, por exemplo, a fórmula da FAO de 2004, que é bastante utilizada para a população geral,
superestimou bastante, mas tem estudo também que falou que não superestimou. Então a gente também não pode afirmar isso. Então a gente tem que considerar a fórmula, e saber das limitações, porque método calorimetria indireta a gente não vai ter. E também descartar e não calcular nada também, a partir do momento que a gente pretende fazer uma prescrição quantitativa, então eu tenho que calcular. Então vamos lá, vamos no raciocínio aqui, beleza. Então, existem fórmulas, inclusive, gente, que não partem nem da taxa metabólica basal, como, por exemplo, a fórmula da IOM. Já nos dá de cara, né, o requerimento energético diário daquele indivíduo, que também a literatura aponta que tende a superestimar. Então, o que eu vou fazer, Fabiana? O que eu vou fazer? Que fórmula eu vou usar? Gente, use a fórmula com que você mais se sentir à vontade, tiver mais, enfim, experiência mesmo, e guarda esse valor, faz o cálculo e reserva esse valor bonitinho ali. Muito bem, guarda ali no seu papelzinho, no seu computador, esse valor que deu para aquele seu cliente. Em seguida, gente, aí sim, agora eu vou falar da avaliação nutricional, que no meu ponto de vista é uma coisa extremamente importante, né? Quem foi meu aluno, vários alunos aqui, né? Que eu tô vendo, agora minha filha entrou, não foi aluna, mas já ouviu a Bessa falar de nutrição aqui em casa. Então, o que acontece? Que você, até me perdi, você vai, então, estimar via vários métodos que a gente tem, mas eu gosto muito do registro alimentar, o quanto aquela pessoa vem ingerindo. Então, no meu ponto de vista, se você pretende fazer uma dieta, um plano alimentar quantitativo, você precisa fazer uma estimativa de ingestão média, diária. Várias formas a gente tem para fazer isso. A que eu mais gosto é o registro alimentar de 3 dias. Então, isso pode ser feito numa pré-consulta, isso deve ser feito previamente, ou então a partir daquela consulta, mas aí vai demorar mais ainda para você entregar esse plano alimentar, né? Mas essa pessoa vai registrar, escrever tudo que ela comeu ou bebeu durante pelo menos 3 dias não consecutivos. E aí, gente, você pode falar assim, Fabiana, mas a pessoa vai mentir, vai omitir, vai disfarçar. Gente, isso pode acontecer, inclusive são limitações que nós temos. Só que presta atenção numa coisa que é importante. Essa pessoa não foi te procurar? Ela não quer resultado? Então, ela tem que confiar em você. Nisso, você precisa explicar para ela a importância desse registro ser bem coerente, bem mesmo realizado no dia a dia dela, porque você vai trabalhar em cima do que ela escreveu ali, do que ela registrou ali. Se você não conscientizá-la disso, ela tende sim a dar uma pernadinha em você, e nela mesma, né, na verdade. Mas se você mostrar o quanto aquilo é importante, eu acho que você minimiza muito os riscos, né, os erros ali, as omissões, né, os exageros de algumas coisas que seriam boas para se alimentar e a omissão ou diminuir as coisas que não seriam tão boas, porque as pessoas sabem, né? Então, mas você tem que explicar. Meu objetivo com isso é conhecer você melhor, que a partir daí eu vou prescrever para fazer uma coisa mais justa, mais dentro da sua realidade, para a gente atingir os seus objetivos. Então, gente, tem que ganhar esse seu cliente. Então, isso é muito importante. Para mim, isso é muito importante, né? E bom, então, beleza. Lembra aquele valorzinho que você guardou ali quando você calculou a taxa metabólica basal usando fórmula X, Y, Z? Mantém lá. E qual foi o valor que você achou em média dessas pessoas, que a pessoa te entregou no registro alimentar de 3 dias? Então vamos fazer aqui uma simulação de uma continha fácil, só para a gente poder ficar fácil raciocinar. Então vamos lá. A necessidade energética dessa pessoa, depois que eu apliquei, né, gente, depois que a gente calcula a taxa metabólica basal, eu preciso aplicar o fator atividade física, né? Então a gente multiplica pelo fator atividade física. Até esqueci de falar isso. Então você tem a taxa metabólica basal e multiplica pelo fator atividade física. Outro ponto também que às vezes a gente erra. Cuidado para não superestimar esse fator de atividade física, porque vai ser baseado no relato da pessoa. Eu faço spinning, eu faço musculação, eu faço não sei o que, eu faço... E aí, cuidado para poder também não achar que ela faz tanto, né? E colocar esse nível de atividade física muito elevado. A gente tem uma margem ali. Então, tentar ajustar essa margem à realidade da pessoa. Então você tem lá a taxa metabólica basal. Aí você vai multiplicar pelo fator atividade física. Se você for usar uma dessas fórmulas que precisa fazer TMB primeiro, depois aplicar o nível de atividade física. Se você for usar uma fórmula que já vem o requerimento energético total,
já está ali, guardadinho esse valor para você olhar para ele. Muito bem. Só que esse valor, faça de conta que tenha dado lá 2.500 calorias. Então, essa pessoa tem uma necessidade energética, ela tem um requerimento energético, ela tem um gasto energético total estimado em 2.500 calorias. Tá ali, tá? E quanto essa pessoa, na verdade, ingere? Outra pergunta. Como é que você vai saber isso? Por meio, por exemplo, do registro alimentar de 3 dias. Ah, essa pessoa ingere, então, 2.000. Tá alguma coisa esquisita, gente. Porque se ela tem uma necessidade de 2.500 e ela ingere 2.000, ela deveria pelo menos estar emagrecendo. Mas ela não está te procurando ali. Ela está te procurando ali, mas ela não está emagrecendo. Então, o que acontece, gente? Isso é muito importante que vocês pensem, né? Será que, de fato, pergunta número 1, essa pessoa tem essa necessidade energética de 2.500? Já vimos as limitações das fórmulas. Pergunta número 2, será que, de fato, essa pessoa ingere, em média, 2.000 calorias por dia? Você não tem como saber disso, ter certeza disso. Você só vai ter certeza, entre aspas, disso quando você prescrever, baseado no que você perceber e decidir a sua conduta, e aí se você vai alcançar os objetivos esperados ou não, né? E por isso que não é bom você esperar muito tempo para você retornar com essa pessoa. Eu, particularmente, quero saber dessa pessoa em 1 semana depois. Talvez se pudesse encontrá-la 2 semanas depois, ou enfim, de qualquer forma, de alguma forma, né? Seria o ideal, para saber se eu estou no caminho certo. É muito mais para eu saber se eu estou acertando na prescrição do que propriamente para a pessoa ter o resultado efetivo, porque 2 semanas é muito pouco tempo, mas já dá para eu saber, a gente já sente o que está acontecendo ali. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Nessa situação, né, a pessoa deu lá uma necessidade energética de 2.500, ela vem ingerindo em média 2.000, e agora o que eu vou fazer? Vamos lá. Quando você fez aquela investigação e que chegou nessas 2.000 calorias que ela vem ingerindo, não é só isso que você pegou ali de informação. Não é só caloria. Você pegou ali de informação quantas calorias ela ingere em média, você pegou ali informação quantas de carboidrato, quantas de proteína, quantas de lipídio, os micronutrientes dessa pessoa, se estão adequados ou não. Tudo isso você já pegou ali, tá? Por isso que é tão importante fazer isso. Você também já viu, gente, e na nutrição esportiva, quem tem me acompanhado aqui, também, enfim, vocês também estudam de outras fontes, né? Faculdade, palestras, congressos, livros, vocês já sabem que normalmente na esportiva é mais indicado que a gente faça a prescrição, né, em gramas por quilo de peso. Então, gramas de carboidrato por quilo de peso. Você extrai isso da sua investigação. Você extrai isso daquelas 2.000 calorias. Quanto tem de carboidrato em caloria? Quanto tem de carboidrato em grama? Quanto tem de carboidrato em gramas por quilo de peso? Você extraiu isso. Só que você, além de extrair toda essa quantidade, né, de energia, de macronutrientes por quilo de peso em percentual e também de micronutrientes, além disso tudo, você tem também, gente, nessa anamnese, as queixas dessa pessoa, que você vai linkar as queixas dela com o que ela vem comendo. O valor energético, teórico, que ela precisaria estar ali guardadinho, você já está olhando para ele ali. Então, por enquanto, você está avaliando o que ela vem ingerindo e vai associando as queixas. Dor de cabeça, mal-estar no treino, dorme mal, estresse, tudo isso indicativo, talvez, de uma baixa energia. Ganhando peso, percentual de gordura aumentando, ao contrário, está comendo demais, talvez errado, ou talvez ingerindo uma energia muito elevada. Então, você vai ter que linkar isso, gente, o que ela traz para você de informação de ingestão e as queixas dela, e também aos objetivos dessa pessoa, né? O que ela quer, o que ela quer ali. E aí você vai juntando isso tudo, isso é realmente um quebra-cabeça. Mas não é difícil, não. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui mais prático. Para essa mesma pessoa, ela está ingerindo 2.000 em média. Ela tem uma necessidade energética teórica de 2.500. Mas ela quer, por exemplo, hipertrofiar. Aí você vai ver lá o que ela está cometendo de erros para hipertrofia, gramas de proteína por quilo de peso, gramas de carboidrato por quilo de peso, relação carboidrato-proteína. Não vai dar tempo da gente explorar tudo isso aqui, né? Mas só, assim, umas coisas que a gente tem que lembrar, pensar. Muito bem, se ela quer hipertrofiar, gente, quando a gente fala em hipertrofia, a gente fala em anabolismo, a gente fala de energia extra. Bom, então eu preciso, teoricamente, aumentar a oferta de energia para ela. Mas eu vou aumentar essa oferta de energia, mas vou me basear nas 2.000 calorias que ela ingere ou nas 2.500 da recomendação?
Aí a resposta vem junto com aquilo tudo que eu falei, né? Das queixas, como é que ela está treinando, né? Porque se ela estiver treinando e estiver rendendo muito, estiver fraca, assim, um rendimento ruim, talvez você possa até a partir daquelas 2.500 e até aumentar um pouquinho. Mas normalmente a gente pega mais leve, tá? Normalmente a gente pega um pouquinho mais leve, porque se ela engordar, e se não for o objetivo dela engordar, ela vai querer te matar, né? Vai sair falando mal de você. Então, numa situação dessa, talvez a minha saída fosse ofertar as 2.500, sem acréscimo nenhum, além desse, porque na verdade, se ela vem ingerindo 2.000, eu já estou colocando ali mais 500 calorias. Mas também não vou largá-la de lado, não, vou sentir se é isso mesmo. Se ela vem ingerindo 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, eu vou aumentar um pouquinho essa gramatura. Claro que vai estar tudo dentro desse cálculo aí dessas calorias a mais que eu estou ofertando, das que ela já vem ingerindo. Mas eu não parti do gasto energético total dela, daquela conta de fórmulas somente, gente. Eu estou partindo, né, usando todo o raciocínio que eu puder usar, né? As fórmulas preditivas com as limitações, a avaliação da gestão alimentar dela com limitações. Mas aí eu vou tentando minimizar essas limitações. É assim que a gente faz. Então, não existe, sabe, gente, receita de bolo, fórmula mágica. Não existe. É o nosso jeitinho mesmo ali, mas o que a gente precisa saber é a teoria, para poder aplicar. Mesma pessoa, né? Mesma situação. Necessidade de 2.500 teoricamente e vem ingerindo 2.000, mas quer emagrecer. Vou partir da onde? Fabiana, para emagrecer eu preciso restringir calorias. Vou restringir de que calorias? Das 2.500 ou das 2.000? Mais uma dúvida, né? Então, na minha opinião, se realmente ela registrou direitinho tudo que ela come, se eu posso confiar naquilo, né? Então talvez eu parta daquelas 2.000, mas aí eu faço uma restrição pequena, uma leve restrição energética no comecinho, para sentir se ela vai emagrecer um pouco, se ela vai reduzir um pouco o percentual de gordura corporal. E vou, de novo, repetindo, né, a fazer os ajustes necessários para ela poder conseguir ter um plano alimentar rico em antioxidantes, adequado em carboidratos complexos, aquela que emagrecer, que não seja submetida a pico de insulina. Tudo isso eu vou pensar, né? E eu vou prescrever, então, talvez, baseado naquelas 2.000, não nas 2.500, vou basear nas 2.000 e reduzir um pouco. Também se eu reduzir muito, eu posso causar um déficit energético muito elevado e ela pode perder massa magra. Muito ruim perder massa magra, terrível perder massa magra. Tá? Então eu dei para vocês 2 situações, mas essas foram as mais fáceis. E aquela pessoa que quer as 2 coisas ao mesmo tempo, gente, que é a maioria. Eu quero secar e hipertrofiar. E aí você tem que responder o seguinte: você precisa me dizer qual é a sua prioridade. Porque em cima da sua prioridade, eu vou prescrever. Então, é muito importante isso também, gente, porque as pessoas querem tudo, né? Eu também quero, tá? Ficar sequinho e hipertrofiado de um dia pro outro. É o que as pessoas querem, mas não existe milagre, né? A gente precisa saber qual é a prioridade dessa pessoa. Algumas pessoas estão tão sequinhas, tão magrinhas, que às vezes elas não se importam, quer dizer, em ganhar peso, né? E ganhar músculo e gordura junto, que atende. Aí é fácil pra gente. Bota mais caloria lá e ó, beleza. Isso vai acontecer, ela vai anabolizar, ela vai hipertrofiar, se o treino estiver adequado, né? Muito bem, mas quando a pessoa quer as 2 coisas, se ela ganhar um pouquinho de gordura, gente, ela vai querer te matar. Então, assim, vai devagar, pega leve, né? E aí, nesse caso que a gente falou lá, né? Entre das 2.500 calorias, que a necessidade seria, e ela vem ingerindo 2.000, talvez você iniciar ofertando 2.300, vai devagar, tá? Mais uma vez repetindo, não é uma fórmula, eu tô assim tentando mostrar para vocês, né, as saídas que a gente tem. Então 2.300, 2.400 ou até mesmo as 2.500 e ajustando, né, a proteína ao longo do dia, vendo a gramatura que a gente tem que ofertar, que vai de 1,2 a 2 gramas ao dia, o carboidrato, adequando também 5 gramas ao dia, 4 gramas, 6, depende, né, da intensidade do exercício, da duração, da frequência. Isso a gente já andou falando em outros momentos, mas só para a gente poder lembrar que todo esse conteúdo, ele tem que estar junto, né? A gente tem que estar com tudo isso pertinho da gente, para chegar a conduta, né, mais assertiva possível. A gente sempre acerta de primeira? Não, mas você vai ajustar, gente. Daqui a pouquinho você ajusta nesse reencontro, tá? Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. Então, beleza, você já prescreveu,
certo? Só que a gente está falando aqui, comecei falando com vocês muito de estética, que é ganhar massa muscular, que é reduzir percentual de gordura, estética. E aquelas pessoas que querem performance? Quem quer performance de fato, quem é um atleta, uma pessoa que esteja voltada realmente, né, para aumentar a performance, a estética está em segundo plano, gente. Eu sei que isso não é a maioria que acontece no nosso consultório, a maioria que é estética, mas a estética para quem é atleta, mesmo atleta amador, ela está em segundo plano. E em primeiro plano está o quê? O desempenho, a performance. Então, de novo falando, desempenho, performance, tem que estar adequado, carboidrato, proteína, lipídios, micronutrientes, energia total, senão não vai ter performance, não vai ter desempenho, não vai chegar lá. Então, mais uma vez, você tem que fazer essa avaliação e ajustar dentro dessa necessidade energética que você vai ter que chegar à conclusão de qual é essa necessidade energética. Uma outra particularidade muito que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, em relação ao praticante de exercício físico, agora mais focado, né, no que eu falei para vocês que falaria de esporte, muito frequentemente o esportista chega para você já tendo feito um monte de experiências de dietas diferentes. Normalmente essa pessoa já é uma pessoa mais cuidadosa, mais vaidosa, mais criteriosa com a alimentação. Então, você tem que ter mais cuidado ainda, porque ela já tende de fato a ter uma ingestão energética mais baixa do que quando você fizer o cálculo lá vai dar no requerimento energético, ou no gasto energético total, ou no JET, no gasto energético total, né, que você fez lá via fórmulas. É muito comum, porque essa pessoa já tem todo aquele cuidadozinho com a alimentação. Então, é mais uma coisa para poder chamar a atenção, porque se você engordar essa pessoa, ela não vai ficar feliz, tá? Então, esse tem que ter um cuidado. Mas, ao mesmo tempo, também se você ofertar calorias de menos, ela não vai render no treino. Não rendendo no treino, ela não vai ter o efeito do treinamento, né? O resultado desse treinamento. Então, a gente tem que conseguir ajustar isso. Isso não é difícil, gente. É só ter atenção. É só pegar todas essas variáveis que eu estou falando para vocês. Pode parecer para quem tem pouca experiência ainda muita coisa, mas não é. Basta você, sabe, se organizar, ter esse material pertinho de você. E você vai pensando e você vai acertando. Você vai acertando. E conforme você for acertando, você vai acreditando mais em você. Nossa, não é que deu certo, mas nossa, como que mudou aquela pessoa, aquela composição corporal. Nossa, e a pessoa vai te endeusar porque você fez isso, porque ela vai achar que foi você que fez, mas não foi ela. Você só, né, ajudou, norteou, orientou. Isso é muito legal, muito bacana, né? E eu vejo aqui hoje, eu tenho assistido vocês aí, alguns ex-alunos já trabalhando, fico super orgulhosa, apareceu o Márcio aqui, um deles, né? Fazendo, né, isso que a gente sempre falou na faculdade, que a gente orienta os alunos, e colocando isso tudo em prática, e obviamente outras coisas também que vocês aprendem com outros caminhos, outras vias, né? E somando isso tudo e colocando em prática de uma forma muito responsável. Isso dá muito orgulho, isso a gente fica muito feliz, né? Mas ainda lá, voltando, né, ao nosso raciocínio aqui do gasto energético, beleza. Então, a gente tem lá aquela pessoa que está mais preocupada com a estética, tem outra pessoa que está mais preocupada com a performance. Mas, gente, onde é que fica a saúde? Onde é que fica a saúde? Nós não podemos deixar isso escapar, né? Porque nós somos os maiores, devemos ser os maiores preocupados com a saúde, porque normalmente o nosso cliente, ele chega ali muito preocupado, estou falando de esporte, muito preocupado com estética, muito preocupado com performance. E a saúde? A saúde a gente não pode deixar em segundo plano, nem terceiro, nem quarto. Ela tem que estar ali, ó, alinhadinha. Então, baseado nisso, existe até uma recomendação, né, que eu acho muito legal, que é de você fazer um cálculo baseado na energia disponível. Né? Em inglês, a gente fala EA, em português poderíamos botar assim, energia disponível, ED. E essa energia disponível seria justamente a energia disponível para a pessoa ter saúde, para a pessoa poder ter as funções dela fisiológicas funcionando normalmente, ter saúde, ter competência imunológica. E essa energia disponível, pensando no esporte, ela seria igual à energia ingerida, que você também vai ter que coletar esses dados, né, via, como você quiser, inclusive via registro que eu gosto muito, energia ingerida, menos a energia gasta via exercício físico, que pode ser por meio do MET. Em outro momento eu explico para vocês isso melhor, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas a gente tem como estimar o gasto energético com atividade física. Então, a energia disponível é igual, entre parênteses, a energia ingerida menos a energia gasta com exercício físico, fecha parênteses.
dividido pela massa magra. Por isso você precisa fazer também uma avaliação da composição corporal. Isso é uma tendência, isso aparece nos documentos mais recentes e é interessante, sabe por quê? Porque tem uma visão muito clara que a gente deve ter uma preocupação com a saúde do nosso atleta, isso em artigos para atletas mesmo, atletas adolescentes, atletas adultos, porque esse atleta ele precisa de energia disponível, inclusive para ele ter uma boa saúde. Então isso é uma coisa muito importante. E quando a gente lê artigos sobre isso, normalmente os atletas eles não consomem a energia adequada, eles não consomem os nutrientes em proporções adequadas. Então isso é uma coisa que acontece. Bom, isso falando do meu primeiro tópico ainda, que seria dieta qualitativa, né? Dieta qualitativa. Vamos pensar na qualitativa agora. Talvez hoje eu não consiga sair do primeiro tópico, mas vamos lá. Vamos pensar agora na dieta qualitativa. Quando a gente pensa em qualidade, gente, muitas vezes, né, existe assim um certo até preconceito contra dietas qualitativas. Qualidade, então ninguém calcula, não tem cálculo. Tem somente qualidade. Então, mas tem aplicabilidade. Tem situações que uma dieta qualitativa é muito bem-vinda, obrigada. Mas não no esporte normalmente, tá? Porque no esporte a gente precisa de todos esses detalhes que a gente comentou agora. Gramatura por quilo de peso, energia total. Então, no esporte é difícil a gente trabalhar com qualitativo. Mas, vamos lá. Quando é que a gente pode trabalhar com qualitativo e o que é uma prescrição qualitativa? Prescrição qualitativa é o seguinte. Você vai, na anamnese, né, fazer toda aquela investigação. Pode também ter feito o registro alimentar dessa pessoa, mas você vai saber tudo que ela come, né, a qualidade da alimentação dela. E você vai trabalhar melhorando a qualidade da alimentação dela. Então, melhorando sobre vários aspectos. Aí você vai ter que ter toda a ciência da nutrição por trás disso, né? Pensar nos macronutrientes, mas nos macronutrientes que tem as diferenças, né? Eu tenho carboidrato, mas todo carboidrato não é todo igual. Tem carboidrato simples, carboidrato complexo. Proteína, não é tudo igual, tem origem vegetal, origem animal. Então a gente tem que pensar em todos esses conceitos da nutrição. A gente tem os componentes bioativos que a gente pode explorar, né, nessa prescrição nova que a gente vai fazer, qualitativa. Então a gente vai tirar talvez o excesso de sal, colocar temperos com, né, compostos bioativos. A gente pode sugerir chás que sejam também antioxidantes. Se essa pessoa tiver com excesso de peso, por exemplo, uma pessoa obesa que venha comendo muito errado, né, uma composição muito errada. Se você fizer os ajustes na qualidade, talvez você já tenha sucesso. Mas talvez também esse sucesso seja provisório, né? Mas talvez você já tenha sucesso. E não vai ficar exigindo dessa pessoa 2 fatias disso, uma colher de sopa daquilo, uma concha disso. Talvez seja indicado. Então, assim, não existe uma regra, mas é uma forma. Então, gente, não fiquem com preconceito com dieta qualitativa. Mas tem uma coisa. Você pega uma pessoa, né? Eu já vi algumas vezes isso. Um nutricionista lá pega uma pessoa e vai fazer uma dieta qualitativa. Mas simplesmente sai modificando as coisas todas para aquela dieta que está ruim, ficar linda, maravilhosa, sem considerar poder aquisitivo, horário, acessibilidade, preferências, gostos daquela pessoa. Sem considerar nada daquilo, tem quem prepare, não tem quem prepare, come na rua, come em casa. Se você fizer uma dieta qualitativa sem considerar nada disso, não tem sentido nenhum. Então, assim, a dieta qualitativa ela é muito bem-vinda, sim, porque você vai fazer uma educação alimentar, nutricional, você vai introduzir coisas que aquela pessoa não conhece, talvez, mas não vai fazer uma modificação em tudo, todos os aspectos, em tudo, porque você vai espantar a pessoa. Pode lançar mão, sim, de nutrientes funcionais, botar mais fibra, pensar em microbiota, tudo isso, gente, vai ser pensado e você vai melhorar, então, a qualidade da dieta, da alimentação daquela pessoa. E você pode ter benefícios para estética, para saúde, isso é inegável. Agora, o quanto você vai ter de benefício, quanto essa pessoa, se for para perder peso, vai perder, e daqui a pouco vai estagnar, e talvez você possa entrar no plano B, que seria uma prescrição quantitativa, talvez. Outra coisa importante que eu queria chamar a atenção é que para alguns grupos biológicos, como por exemplo, crianças e adolescentes, nossa, a minha preferência é de fato uma dieta, uma prescrição qualitativa. Eu não quero ficar colocando essa criança, esse adolescente, para ficar contando fatia de pão ou colheres, sei lá, de sopa de arroz. Não, eu vou
planejar para eles coisas que sejam viáveis de acordo com a rotina dessa criança, desse adolescente, com quem cuida, com quem faz, com quem compra, né? A gente poderia explorar isso aqui de várias maneiras, mas eu sou muito mais adepta a uma prescrição qualitativa. É um programa de educação alimentar e nutricional. E aí você faz uma dieta, uma programação qualitativa, dando, por exemplo, por cada refeição, a pessoa vai fazer, então, aqueles grupos de alimentos e você vai ofertar, vai sugerir tais e tais cardápios, mesmo de jejum você vai comer tal isso, exemplo de cardápio, né? Isso, vai comer aquilo. Deixa a pessoa escolher dentro daquelas opções que você fez. Você também deve, né, ao final dessa prescrição, dar as orientações mais pertinentes, voltadas para aquela criança, para aquele adolescente, se estiver com acompanhante, se for criança, obviamente o acompanhante tem que estar ciente disso. Também, gente, você pode passar lista de compras, lista de receitinhas básicas, mas nada demais, não é um livro de receitas, não. Calma, você vai ver essa pessoa daqui a 2 semanas, né? Se você está pensando em criança e adolescente, não deixa passar muito tempo para você mudar aquilo tudo, mudar as suas sugestões. Se você deu 3 exemplos, você vai mudar para outros 3. De repente, você deixa o que ele mais aderiu e coloca mais outros 2. Enfim, a dieta qualitativa, ela não é uma dieta errada. Ela é apropriada, mas depende dos objetivos. Então, na minha opinião, ela é muito bem-vinda quando você pensa numa criança, num adolescente, ou numa pessoa que queira simplesmente mudar os hábitos alimentares, ou mesmo um obeso com muita dificuldade de aderir a quantidades. O nosso Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, ele é todo qualitativo e é maravilhoso. Você pode, inclusive, se basear nele para prescrever. Então, eu acho muito legal a utilização de dietas qualitativas. O que me incomoda, agora eu vou ser um pouquinho sincera para vocês, o que me incomoda, por exemplo, para esportista, se ele for um praticante de hidroginástica, uma atividade leve, também poderia até ser qualitativo. Agora, para mudança de composição corporal, massa magra, massa gorda e tal, isso fica mais complicado. A gente tem que fazer mais cálculos. Performance, aí realmente precisamos fazer mais cálculos. Beleza. Mas se for um esportista, né, uma pessoa que não pratica tanta coisa, ok. Mas o que me incomoda são as pessoas que simplesmente não param para pensar em nada disso que a gente está pensando aqui, e às vezes mesmo nutricionista, falando de um nutricionista, mistura tudo isso e faz uma coisa só, mistura tudo. Aí bota uma dieta qualitativa, mas bota de jejum 2 ovos, almoço 2 ovos, pré-treino 2 ovos, ceia, sei lá, jantar 2 ovos. Da onde é que saíram tantos ovos e ainda por cima 2 de cada vez? Tô dando um exemplo, isso não, eu vejo isso. É quantitativa ou qualitativa? Ela calculou essa proteína da dieta para poder colocar tanto ovo assim? Então, assim, isso está acontecendo muito, gente. As pessoas estão misturando as coisas. Aí me incomoda. Me incomoda porque eu tô vendo que não fez nem uma coisa nem outra. Não pensou numa boa qualitativa, que pode ser. E também não pensou numa boa quantitativa, que pode ser. Misturou tudo. E aí, o cliente não sabe disso, né, gente? Ele não sabe, ele vai sair comendo. Tô dando um exemplo do ovo, né? Que inclusive é bem comum. Comer esses ovos todos, mas a carne que ele achar que ele pode comer, porque a carne parece ali, mas ela não está calculada. O ovo tem 2, calculou? Não acredito que tenha calculado, porque não tem como. Então, assim, como é que vai, o que está acontecendo com a proteína dessa dieta? Como é que está a proporção de proteína e carboidrato? Então, isso me incomoda, porque isso, para mim, não está adequado, né? Dentro dos princípios da nutrição, que eu já estudo há muitos anos. Então, isso é uma coisa que realmente me incomoda. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês agora, né, em relação ao segundo ponto, né, que eu gostaria de falar, eu estou com o meu assistente aqui, tem que me dizer quantos minutos eu tenho ainda, que é se você vai trabalhar com grupos de alimentos, nunca usei, ali, uma nutricionista falando, nunca usei em fazer uma dieta qualitativa, calculo tudo. E isso ótimo, eu também sou muito mais pro cálculo, mas eu acho que a gente também pode, em alguns momentos, lançar mão de uma dieta qualitativa, principalmente para criança e adolescente. Isso aí é fato. Hoje mesmo no estágio, tem alguns alunos meus aqui que hoje estiveram comigo, a gente fez isso, né, para um adolescente obeso, com excesso de peso, a gente fez uma prescrição qualitativa, eu mostrei para eles como é que dá para fazer e fica super legal e eles se amarraram, né, e dá para fazer. Muito bem, e a gente tem resultado. Vamos lá para o nosso segundo tópico, então, que seria o seguinte: será que eu vou fazer a minha prescrição por grupos de alimentos ou por alimento
especificamente, né? Vou calcular lá na TACO ou outra tabela qualquer. Normalmente a primeira consulta eu faço muito qualitativo, principalmente para quem não tem uma alimentação. Isso, você pode começar, isso, Dani, oi Dani. Você pode começar com uma qualitativa, depois você vai ajustando. Agora, se essa pessoa pretende, né, essa mudança de composição corporal, tudo logo assim que possível, você então entra com uma quantitativa, porque você tende a ter mais sucesso, né? Isso mesmo. Uma outra coisa é em relação à prescrição por grupos de alimentos ou por alimentos. Então, quando você pensa em trabalhar com alimento, você vai fazer, na verdade, cardápio. Então, no desjejum dessa pessoa, vai comer 2 colheres de granola com, sei lá, e aí com 2 bananas, ok. Então, isso é alimento que você está colocando ali. No final de tudo, você colocando numa planilha, né, de composição de alimentos, você vai chegar no final dali com a energia, com os macronutrientes, com os micronutrientes para aquele cardápio que você fez, certo? Muito bem. E aí você vai ter que gerar substituições para isso. Mas só, gente, que o cálculo que foi todo feito em cima da banana, da granola, sei lá, que você colocou ao longo do dia. Então, no final das contas, aquela prescrição e aqueles valores todos de macro e micronutrientes são para aquele cardápio, que vai ser modificado. Segunda-feira ele vai fazer isso, na terça-feira ele vai fazer outro. Então, você tem que gerar substituições. E, às vezes, as substituições, elas fogem muito daquele cardápio que você fez, porque os alimentos são diferentes. Por isso, gente, que é muito legal de trabalhar por grupos de alimentos, porque no grupo de alimento, quando você pega tabelas de grupo, a gente não fala de granola, a gente não fala de aveia, a gente não fala de pão, a gente fala do grupo, né, dos cereais. Então, ele tem uma média. Então, se a pessoa mudar, um dia vai comer o pão, outro dia ela vai comer a granola, outro dia ela vai comer a aveia, ela está mudando ali dentro daquele grupo, né, de carboidrato, aquele grupo de cereais, ela vai alternando, mas assim, existe um valor médio ali de macronutrientes, ok? Não temos um valor médio ali, não podemos garantir muito uma semelhança em micronutrientes, né, porque isso vai depender muito, mas você consegue fazer esses ajustes de micronutrientes facilmente num plano por grupos de alimentos. Como? Selecionando bem os alimentos, preparando bem uma lista de substituições. O que você vai deixar nessa lista de substituições? Coisas mais nutritivas. Então, você consegue muito bem trabalhando por grupos de alimentos. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com grupos de alimentos, porque a gente está trabalhando com uma média ali. E eu, então, estou com uma lista de substituições que a pessoa vai trocando. Não deixo uma coisa também muito ampla, porque logo eu quero rever e vou trocar essa lista, essa prescrição. Posso, inclusive, trocar a lista mesmo, acrescentar algumas coisas que ela sentiu falta, tirar algumas coisas que ela não usou. Isso é muito legal. Então, assim, muitas pessoas perguntam isso para mim. Até na faculdade, né? Estava até comentando hoje à tarde isso com os meus alunos. Muitos contestam isso. Poxa, Fabiana, a gente vai ficar usando grupos de alimento, prefiro usar TACO para poder calcular o alimento na íntegra. Ok, mas se você usar TACO, você está trabalhando com cardápio, certo? E essa pessoa vai comer um dia o frango, no outro dia o peixe, no outro dia... E aí vai mudando, né? Enfim. E no grupo de alimento você tem uma média daquele grupo. Deixa eu só ler um bocadinho aqui. A Lê Raposo, que saudade, linda. No dia a dia tenho usado grupos de alimentos, os pacientes acham interessante. Isso, calculando sempre. Muito bem. Outra nutricionista. Hoje 2 pacientes me pediram para voltar ao sistema de grupos, para maior liberdade. Eu também gosto muito de trabalhar com grupos. Gente, muito legal a participação de vocês. Daí depois, o próximo ponto aqui, né? Acho que vai dar para falar rapidinho. O próximo ponto. Programa, vou usar um programa desse que eu vou comprar, ou eu vou usar o Excel que eu aprendi na faculdade. Eu mesma, na minha época de faculdade, não tinha Excel. Era aquelas planilhas que a gente fazia na mão. Mas depois eu coloquei no Excel e é o que eu uso até hoje, gente. Eu fui adaptando, é o que eu uso até hoje. Eu não uso programa, mas eu não sou contra programas. Só que eu acho que às vezes os programas, eles pedem tantas coisas para você enxertar neles, que eu acho que a gente perde um pouco a liberdade das nossas perguntas, do que a gente quer falar. Então, enfim, não está errado. Indico, acho que é válido, acho que é super legal, mas eu, Fabiana, já acostumei. A gente vai acostumando com o jeitinho da gente, depois fica difícil mudar. Então, eu utilizo o meu programa de Excel, que é parecido com o que as pessoas têm na faculdade onde eu trabalho, né, que é na Anhanguera,
Mas não é a ele exatamente, porque eu trago o meu desde a minha época de aluna de nutrição mesmo da UF, que a gente recebeu lá uma tabelinha de composição por grupos, e eu fui depois enxertando e atualizando, é o que eu uso hoje, né? Até hoje. Quanto tempo eu tenho, Bruno? Meu assistente aqui está me largando de lado. Então, gente, eu acho que é válido tanto uma coisa como outra, tá? Mas só que eu acho que é importante você conhecer bem esse produto, né? Esse programa, conhecer bem esse programa. Tá. Eu acho que você precisa conhecer bem esse programa para que você não perca muito tempo fazendo perguntas que não te interessam. Porque quem programou aquilo pode ter sido um nutricionista, pode ter sido, enfim. Existem vários programas no mercado. E muitos programas bons, tá, gente? Então, sim, fiquem à vontade. Eu acho que é uma opção mesmo. Mas embora eu não use, né? E a última pergunta, acho que vai dar tempo de eu responder. Eu preciso, para provar que eu sou uma boa nutricionista, entregar a prescrição na hora? Tá muito em alta isso, gente. Tem cursos sendo vendidos com esse slogan, né? Esse curso é para você entregar a dieta na hora. Bom, vamos lá. Se você for planejar uma dieta quantitativa, pensando em todos esses aspectos que a gente falou, vai ser difícil você conseguir entregar na hora. Depende da duração da sua consulta, né? Depende da duração da sua consulta. Você tem uma consulta de 2 horas, 1h30? Talvez dê. Mas será que você vai se incomodar, você fazendo a prescrição, o cliente ali do seu lado, na sua frente, às vezes te interrompendo o raciocínio, fazendo perguntas, porque o teu cliente não fica quieto? Ou você vai deixar ele na sala de espera, pedir para ele esperar um pouquinho, daqui a pouco você vai chamar de volta? Tudo isso pode ser feito, não tem nada disso errado, tá? Então, eu considero para você fazer uma dieta quantitativa, que você precisa de um pouco mais de tempo de consulta, para que você possa pensar nisso tudo. Porque você, além de pensar, gente, né, naqueles ajustes que a gente falou dos cálculos, você tem que pensar num cardápio legal para aquela pessoa, que encaixe na rotina dela, que ela vá aderir. Você tem que pensar em muitas coisas, né? Também pensar na rotina dela, de hora que acorda, a hora que dorme, pré-treino, pós-treino, são muitas coisas para pensar. Mas é óbvio, né, que é muito mais fácil, assim, muito mais fácil não digo, né, muito mais cômodo você entregar na hora. Então, quem conseguir, parabéns, mas não deixe cair a qualidade, né, porque você está com pressa de entregar na hora. Isso é uma coisa que eu questiono, né, porque a gente precisa fazer uma prescrição assertiva, a pessoa tem que valer a pena o que ela está pagando ali para você, atender a expectativa dela, e nem às vezes a gente acerta, nem sempre, né? A gente acerta 100%, então eu acho que vale a pena a gente repensar sobre isso. Mas não é impossível, eu não critico quem faça, pelo contrário, até admiro. Muito bem. Mas se for um plano qualitativo, é muito mais fácil, né, gente? Qualitativo, você deixa ali já um esqueletinho, você vai fazendo as modificações e é muito mais tranquilo de você entregar na hora. Dá para você fazer esses ajustes com a pessoa ali, vendo a adesão, propondo e vendo se ela vai aceitar. E até é legal esse porque aí você não está fazendo cálculo, então é até legal a pessoa estar na sua frente e você ter esse bate-bola com ela e adequar bastante a realidade desse indivíduo. Né? Então, muito bem, dá para fazer. Então, o qualitativo eu considero que seja mais viável no atendimento, tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Não calculo na hora, peço 48 horas para entregar, pois revejo tudo. Eu também, gente, olha, também vou entregar depois, confesso para vocês. Outra pessoa, Dani, por isso uso muito diário alimentar. Ele coloca os hábitos de cada refeição na pré-consulta. Monto antes do paciente chegar. Isso, ótima ideia. Então, ela recebe antes essas informações, então ela tem uma pré-consulta. Isso é muito legal também, gente, muito legal também. Ela faz uma pré-consulta e ela já chega, entre aspas, armada na consulta. Ela vai só complementar ali algumas informações, vai enxertar e entregar na hora. Muito bom. Tá tendo trabalho também, gente, porque o trabalho acaba sendo redobrado também, porque você teve um trabalho na pré-consulta e na consulta. Ou você vai ter um trabalho na consulta e no pós-consulta. A vantagem disso que a Dani falou é que você diminui um pouco a expectativa do seu cliente, né? Porque ele já vai sair de lá com uma prescrição. E ele já vai se sentir bem assistido porque ele já teve uma pré-consulta. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Eu acho que é bem interessante isso que ela falou. Deixa eu ver uma outra pessoa falando aqui. Primeira consulta, sendo quantitativa, prefiro fazer com calma, sem o paciente. Mas nas demais consultas já fica mais fácil conhecer isso aí. Às vezes, a primeira, né, que a gente não... Tem muitas coisas que a gente quer pensar, a gente quer explorar, e aí precisa de um pouquinho mais de tempo sozinho mesmo, sem ninguém na nossa cabeça, né? E aí é uma boa.
não entrega na hora e depois, nas subsequentes, é só ajustar. As subsequentes, gente, a gente ajusta na hora, sem problemas. Deu certo, não deu certo, vou aumentar, vou diminuir, ótimo, a gente acerta na hora. Mas a inicial, até porque na inicial a gente tem tanta coisa para fazer, né? É analisar exame bioquímico ou solicitar, ver os sinais, uma boa anamnese completa que a gente tem que fazer. Então, realmente é mais complicado na primeira consulta. Mas tem gente que consegue, né? Envio o questionário de pré-consulta, a Lê falando, já vou organizando tudo, isso, 24 horas antes. Também está trabalhando duplamente, né? Antes da consulta e durante a consulta. E é por isso que a gente tem que ser valorizado, gente. É por isso que a gente tem que ser valorizado. Porque o que acontece? Tem muita gente que valoriza o nosso trabalho, mas também tem muita gente que não valoriza. Dá trabalho para fazer tudo isso, né? Detalhado para aquela pessoa. Então, é isso aí. Eu fico muito feliz de ver aqui um monte, né, de ex-aluno. Muito legal ver vocês aqui. E contribuindo, né? Já mostrando como é que vocês fazem. Isso é show, né? Não existe o certo e errado, gente. Existe o que você está colocando sua alma, seu coração para fazer bem feito, né? Claro, baseado nas evidências, baseado também na sua experiência prática, porque não adianta a gente ficar só na evidência científica. Como é que é isso na prática, né? Então, isso é muito, muito importante. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Está esgotando aqui meu tempo, já estou aqui no finalzinho. Tem muita coisa para a gente falar, né, em relação ao atendimento, muitas questões legais. Depois eu vou pedir a vocês, quem tiver interesse, né, que a gente converse sobre outros assuntos, a gente conversa. Outra pessoa falando da pré-consulta. Essa questão da pré-consulta está muito em alta hoje, acho muito legal. Isso, a consulta acaba ficando um diálogo mais aberto. Isso, Nara falando, Nara Souza. Isso, porque você praticamente você já tem já teve um encontro com aquela pessoa, né? De alguma forma, né? Isso, o Isaura entrou agora, que pena, tá chegando no finalzinho. A professora, adorei muito. Gente, Kátia falando comigo que adorou. Obrigada pelos elogios. Amo trabalhar com vocês, falar de nutrição, trazer um pouco da minha experiência, trocar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E tenho postado algumas coisas agora, mas não fui eu que tomei essa iniciativa de estar aqui na internet com vocês, não, gente, aqui no Instagram, não. Foi meu filho que me empurrou. Mas até que eu tô curtindo. Precisamos mais lives. Vamos fazer mais lives. Vou até convidar mais gente para fazer live comigo. E Rosana, também foi ex-aluna. Adri, minha prima querida. Gente, a Lúcia. Lúcia também está fazendo um trabalho bem legal. Tenho visto vocês no Instagram. Parabéns para vocês que estão aí na ativa, entrando com toda a coragem, com todo, né, o conhecimento de faculdade, acrescentando conhecimento a cada dia. Parabéns, sucesso para vocês. Aí, Bruno, parabéns para você, apareceu aqui. Gente, um beijão para vocês, então. Tá? Muito obrigada mesmo pela participação. E a gente vai se ver, se Deus quiser, mais vezes. Grande beijo.